E explica um pouco, Dani, essa questão do atraso de fala, qual que é a idade mesmo que tem um atraso de fala, qual que é esse marco aí? Eu acho importante primeiro a gente falar sobre as comparações, né? Porque a gente vê muito isso no consultório, essas comparações, o filho do fulano e o meu filho. A individualidade de cada criança, ela deve ser respeitada. Cada criança tem o seu tempo, mas ela também precisa ser avaliada dentro dos marcos do desenvolvimento. A criança, ela precisa acompanhar os marcos, né? A pediatria faz esse acompanhamento e perante esses marcos, a gente vai traçar se é necessário uma intervenção precoce ou não. Mas esses marcos são muito importantes porque em cada fase de vida da criança, ela precisa desempenhar algumas funções, certo? E lá nesses traços do marco do desenvolvimento tem a questão da fala, certo? É importante que a criança esteja num ambiente que estimule ela, porque às vezes a criança está ali num ambiente que não tem estimulação adequada, ela está ali com o brinquedo dela, ela está ali com a tela dela, a gente tem que diminuir tela, porque as telas estão tendo esse impacto muito negativo na vida dessas crianças, e a gente precisa conversar. A criança, ela precisa ser inserida em um social comunicativo, ela precisa ser estimulada, não as pessoas fazerem por ela, porque a gente vê muito que crianças cuidadas por avós, ou até mesmo por determinadas pessoas, a criança olha, eles vão ali e já entrega, e isso não pode acontecer. Aponta, olha, nem aponta, né? só pensa, adivinham, né? Porque em determinada situação, porque a fala é um comportamento humano, e como as crianças hoje estão muito espertas, eles aprendem a manipular as pessoas, e tem criança que fica ali no mundo dele, acomodado, né? Porque sabe que outra pessoa vai fazer por ele. Então, é importante a gente verificar todas essas questões, verificar as questões auditivas. É muito importante a gente fazer a avaliação auditiva da criança. A criança nasceu, a gente tem a triagem auditiva neonatal, mas depois da triagem auditiva neonatal, na caderneta, quase poucas pessoas olham. Em determinados casos, está lá, repetir o exame após 1 ano, né? Ou quando a criança tá com atraso de fala, isso é praxe em todos os lugares do mundo, a gente precisa avaliar as funções auditivas, certo? A primeira coisa. E também, depois da avaliação auditiva, a gente vê o ambiente que essa criança está inserida. Porque tem criança que realmente, criança aprende com criança. É importante a criança estar na escola, porque ele vai aprender no grupo social da idade dele, com as atividades de acordo com a idade dele. E a gente precisa observar muito os mitos antigos. Antigamente falava, criança com 4 anos é normal não falar. Não, hoje não existe isso. A criança, ela começa a falar as primeiras palavrinhas nos 12 meses e essa fala, ela precisa evoluir. Criança está começando a chegar 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses e ela não tem a quantidade de palavras suficientes de um vocabulário para ser funcional, porque logo, perto dos 2 anos vem formação de frases simples, e depois começa a contar histórias, a gente já precisa ficar alerta. A gente já precisa de uma avaliação mais aperfeiçoada para ver o que está acontecendo com isso. E outro mito também, não sei se a Thalissa vai concordar comigo. Gente, pelo amor de Deus, está acontecendo uma situação desenfreada. A criança vai lá, não está falando, vai lá e corta a língua da criança. Eu nem sabia. Gente do céu, vai lá e corta o freno da criança, né? Língua presa, né, que é o freno no encurtado, ele não atrapalha a criança de desenvolver fala. Ele vai ter dificuldades em algumas letras que precisam de uma elevação de língua e de um movimento adequado de língua. Então, vamos pensar bem, vamos analisar e não vamos fazer coisas bruscas sem necessidade. Isso é muito importante ressaltar. É importante, eu achei que a Dani foi fantástica agora nesse posicionamento dela em relação à primeira coisa, gente, é porque a gente tá vivendo assim, eu nem sei explicar o que tá acontecendo, a quantidade de diagnóstico de autismo. Então, nós médicos, primeira coisa que a mãe já vem apreensiva, nossa, será que ele é autista? Mas a primeira coisa de descartar
algum problema ali auditivo. Segunda coisa, estímulo. Hoje, a maior causa de atraso de fala não é autismo, é falta de estímulo. Falta de estímulo. A criança não tem estímulo. Ela não convive com ninguém, ela convive com adultos que estão no celular e ela fica na frente da televisão. A tela não é capaz de... Porque a criança, ela aprende por imitação. Tanto é que a gente tem neurônios que chamam neurônios espelhos. O neurônio espelho, por isso que a gente boceja quando outra pessoa boceja. Porque a gente tem neurônios espelhos. Então, ela vai aprendendo a falar olhando outras pessoas falarem. Então, se eu vivo dentro de uma casa que ninguém conversa, a pessoa está no celular e a tela não tem como. Ela não tem como fazer leitura labial pela tela. Ela não tem essa capacidade. Então, a falta de estímulo é a principal causa de atraso de linguagem. Eu sei que as mães que estão me assistindo ficam já chegando autista, já pensam que já vai... Não, gente. Vamos pensar primeiro no mais simples, para depois, se ele tiver outras características. E o autismo é um diagnóstico, ele é evolutivo. A gente não consegue fechar um diagnóstico na primeira consulta. A gente consegue falar, olha, neste momento, a pessoa ainda não tem todos os critérios, porque eu tenho critérios hoje do DSM-5 para poder fechar diagnóstico. Mas neste momento eu preciso primeiro ver se ela... Como é que ela vai se comportar pós-estímulo? Porque às vezes é falta, assim, grande... Não sei se você vê. A maioria das crianças com atraso, assim, é a minoria que tem realmente uma doença neurológica, que tem alguma coisa que a família realmente tem que se preocupar e fazer uma ressonância, levar no neuro, o combo. Mas, assim, o principal é falta de estímulo. Porque nós estamos viciados em celular. E nós estamos viciados em telas. Eu falo por mim, gente. Eu fico 24 horas com meu telefone. Sim. Eu tinha uma professora que ela falava muito isso, que a gente está perdendo a capacidade de fazer conexões sociais. Um exemplo bobo que eu vou dar aqui. Antigamente a gente reunia muitas famílias, aquelas panelas grandes, sabe? Todo mundo fazia uma feijoada, uma galinhada para todo mundo. Hoje em dia você não acha uma panela grande na casa das pessoas. Você acha? Na sua casa tem uma panela gigante, igual sua avó tinha? Não, gente, casa a gente já ganhou uma micropanela. A Thalissa da mesma época que ela vai lembrar. Gente, a avenida lotava. Gente, a avenida, o auge da vida era ir pra avenida. Descer e subir a avenida. Porque era o único jeito de você tinha de conversar com alguém, De de você arrumar um encontrar boy. seus amigos, de você conhecer um namorado. Era lá. Hoje não, hoje a gente resolve tudo no telefone. Gente, as E pessoas às namoram vezes pelo telefone. A pessoa sai de casa, vai... Quantas vezes eu já cheguei no restaurante e tava o casal, os dois Os no dois no telefone. celular.